eu me perguntava, será que estamos entendendo que o nosso Deus é real? Ele é real. Ele está aqui, bem perto da gente. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando cantamos, quando bendizemos, não importa o ritmo, não importa o tom, importa o que estamos declarando para Ele. E se isso é sincero ou não. Isso faz toda a diferença. Porque adoramos a um Deus vivo e um Deus de perto, não a um Deus de longe. Esse Deus está conosco todos os dias das nossas vidas, Ele é real. Nós oramos não a um Deus que está lá no céu, mas um Deus que está de frente para mim, pertinho de mim. Adoramos a um Deus que habita em mim, habita em nós, está dentro de nós. Então, cada lugar que vamos, cada situação que passamos, cada lugar e tribulação que vamos viver, jamais podemos esquecer, Ele está conosco. Estamos com Deus que está pertinho de nós, habitando dentro de nós. Amém? Temos essa consciência plena que Ele é real. Está conosco. E a gente sabe que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para que esse propósito de Deus se cumpra na vida da igreja e nas nossas vidas, precisamos entender que vivemos no contexto de reino de Deus. A gente sabe, a gente estava falando aqui no iniciozinho, que o reino de Deus, em termos gerais, não foi isso que eu falei? E práticos, significa obedecer a quem? A Deus. Obedecer a Deus. E uma das primeiras ordenanças que Ele deu para nós foi pregar o Evangelho. Ide e pregai a toda criatura. E também usamos o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, que fala de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome de Jesus, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Antes disso, Ele fala claramente, estarei convosco todos os dias. Irmãos, com essa linha de raciocínio, vamos falar um pouco da aplicação prática do reino, tá bom? Então, nosso tema hoje será a aplicação prática do reino de Deus. Você pode parar assim e perguntar, Jacques, por que aplicação prática? Porque a igreja, no contexto geral, está cheia de pessoas que dizem servir a Jesus. Não é assim que a gente vê? As pessoas dizem que amam Jesus, que já tem Deus no coração, né? Não, eu sou crente, né? Eu amo Deus, não sou ruim, né? Porque eu entendo Deus, então eu faço as coisas. Mas a prática disso revelará a verdade da nossa fala. Podemos falar várias coisas, mas o que vai determinar se essas coisas que falamos são verdades ou não, vai ser a nossa prática. Eu lembro que Jesus disse que conheceremos a árvore pelos... E o que seriam os frutos se não fossem as práticas de cada um? Né? Porque a gente vê pessoas dizendo eu amo Deus, mas daqui a pouco estão em inimizade com os vizinhos, em inimizade com pessoas. Eu lembro que na carta de 1 João é dito, como é que eu posso amar a Deus, que eu não vejo, mas creio que existe, sei que existe, se eu não consigo me relacionar ou amar quem está próximo a mim? Então isso é uma incoerência, isso é algo incoerente. Por que incoerente? Porque você é de carne e osso, eu toco em você e Deus me relaciona pelo meu espírito a Ele. Sei que Ele vive, Ele é real, mas Ele me deixou aqui para me relacionar com você porque você é a semelhança dEle. Perdeu a imagem, mas é semelhança dEle. Fomos criados à imagem e semelhança. A imagem é o caráter foi perdido, danificado pelo pecado. Mas a semelhança, então, não tem o direito de ofender, maltratar, não me relacionar, porque por essas pessoas, independente de quem são, o que fizeram, Jesus morreu por elas também.
Você começa a entender a responsabilidade do que eu estou falando aqui para você? Essa pessoa que talvez você não queira falar, ou que você não tenha contato, Jesus a ama tanto quanto você. Porque ele morreu por ela também. Então não temos o direito de falar: Jesus, estou com o Senhor, estou ligado contigo, te amo, mas não quero conta com fulano. Está errado. Isso é prática das trevas, não é prática da luz. É bíblico isso. Porque Jesus veio para justos e injustos. Morreu por pecadores e por aqueles que se diziam bons. E na hora da morte, pelos aqueles que estavam ali o maltratando e o julgando, o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos voltar para o ponto. Aplicação prática. É o nosso tema aqui hoje. Alguém poderia, por favor, abrir Lucas 6,46? O versículo começa com uma pergunta, correto? Por que me chamam, ou por que me chamais Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Ou em outra tradução, o que eu vos mando. Olha o questionamento que Jesus traz naquele período. Às vezes a pessoa fica: Senhor Jesus, me ajude. Senhor, abençoa fulano. Senhor, obrigado pelo meu dia. A palavra Senhor não é pronome de tratamento. Nesse contexto bíblico aí, a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego. E as pessoas que estavam falando, possivelmente aqui no texto de Lucas, era um judeu e possivelmente foi escrito em aramaico ou hebraico. Então, eu uso Senhor Eduardo, Senhor Diego, até esqueci o nome, tá vendo? Como foge? Senhor Lucas, Senhor Carlos. Isso como pronome de tratamento. Mas aqui não é um pronome de tratamento. Aqui essa palavra Senhor, se a gente fosse olhar no termo original dele, se fosse olhar para o grego, seria Kyrios. Ou seja, Senhor dos senhores, aquele que manda, aquele que domina. Então, nessa questão, por que vocês estão me chamando de dono? Vocês estão me chamando de chefe? Se não faz aquilo que eu digo. Não tem por que chamar de chefe alguém que você não obedece. Tem? Ou chamar de pai aquele que você não obedece. Talvez no mundo isso é normal, mas no reino isso não se aplica. Então Jesus começa um questionamento ali. E aí, se a gente fosse continuar, ele vai falar que aquele que edificou a sua casa sobre rocha, correram rios, bateram ventos e ficou o quê? Firme. Mas aquela que estava sobre areia, que é justamente aquelas pessoas que têm ou usam o nome dele, mas não obedecem, que não praticam, veio vento, os rios e aquela casa foi abaixo. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje no nosso contexto geral de igreja é a falta da compreensão do que é o reino de Deus. Por que a falta de compreensão do que é o reino? Porque ser crente, no contexto geral, é acreditar. Se a gente falar no contexto da igreja, acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Você tem fé em Deus? Claro que eu tenho fé em Deus. Você ama Deus? Amo Deus. Mas, na prática, nós não vemos isso. Por que não vemos isso? Porque as pessoas vêm dizendo que vão adorar a Deus, mas no contexto querem coisa para si. Senhor, me dá livramento. Um carro novo, uma casa, proteção. Seja o que for. Às vezes não é nem casa, nem carro. Senhor, abençoa minha viagem, abençoa minha casa. Senhor, ajuda fulano, ajuda Beltrano. Tem pessoas que vão por uma necessidade de ser abençoado em alguma coisa. Mas se a gente entende o contexto do reino, o reino não tem nada a ver com a sua necessidade. Você começa a entender como é a questão do reino? Então, você vem para Jesus para quê? Primeiro, você entende que você está afastado de Deus. Longe dos caminhos que Ele estabeleceu para você. Você não é filho. Você foi criado, perdeu-se, afastou da filiação de Deus e um outro pai tomou conta de você. Lembra que a gente falou isso aqui uma vez? Infelizmente, esse pai foi Satanás. E nos tornamos filho do diabo. Não, nunca fui filho do diabo. Você mentia, roubava, enganava, se prostituía, ofendia, enganava os outros, corrompia.
Quem faz isso? Deus? Com certeza que não. Embora seja ruim ouvir, é a verdade. Então, Jesus vem para nos dar a possibilidade de voltarmos à paternidade de quem? De Deus. Tanto é que João, capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto receberam, falando de quem? Jesus, deu-lhes o poder, a condição de serem filhos de Deus. Mas para ser filho, eu preciso me render a Jesus. Porque Jesus veio agora a ser o caminho, a verdade e a vida, que nos levará de volta a quem? Porque nós nos perdemos. Então, o reino não tem a ver com a minha necessidade, com o meu bem-estar, com o que eu quero, com o que eu gostaria de ter ou o que eu gostaria de sentir. O reino tem a ver com a obediência a Deus por meio de Jesus. Para você ficar um pouquinho claro, eu vou lembrar um pouco para vocês de Atos capítulo 1. Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos. Eu estou falando de Atos, que vocês já leram Atos, já? Ah, vocês já estão lá no capítulo 8. Não. Estão no 7, parece que dividiu o 7 3 vezes, né? Oi? Termina hoje, né? Então estão no 7 ainda. Eu já estou querendo sair do 7. Mas tudo bem. Atos capítulo 1, Jesus, ressurreto, aparece, 40 dias, conversa com os discípulos, explica aos discípulos, olha, está acontecendo isso, essa vontade do Pai e tal. E aí, né? Não, aí Atos não fala sobre isso. Atos fala de 40 dias foi pregando. 40 dias foi antes. Né? Aí é outro texto. Aí resultado. Então nesse período ele passa um tempo falando do quê? Do reino. E o que acontece? Alguém, nesse contexto, Jesus explicando o reino, alguém chega e fala, Jesus, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, pergunte. Qual é a pergunta que o cidadão faz? É nesse tempo, é agora, que vai ser restaurado o reino de Israel, ou seja, é agora que Israel vai deixar de ser escravo das nações, porque Roma está dominando a gente aí, ó. Roma é maioral e a gente está aqui como escravinho. É agora que você vai libertar a gente? Aí Jesus traz a palavra, corta aquilo. Qual a palavra que Jesus dá para cortar? Jesus diz assim, não compete a vocês saber o tempo ou as estações que o Pai, Deus, reservou pelo seu próprio poder. Ou seja, aí ele entra de novo, aí entra no versículo 8, o que é que ele diz no versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vocês entenderam a coisa? Eu vou explicar para você claramente. Eles estavam preocupados, ainda no contexto dos judeus, que estavam servindo outra nação, debaixo do governo de outra nação, e eles estavam preocupados por um sentimento horrível de ficar dependendo dos outros, agora não tem nem liberdade para adorar a Deus, porque Roma está ali, então tudo do jeito que Roma quer, sabe? A gente adora porque dá uma liberdade, mas a gente não está livre, não tem rei. É agora que você vai libertar? Sua preocupação, filhinho, não é essa. A sua preocupação é pregar o reino. Começando na sua casa, na sua vizinhança, passa para o seu bairro é a sua cidade, a sua casa. Esse é o seu papel. Vamos trocar em miúdo para ficar mais prático para a gente? Senhor, a situação financeira está pegando aí. Né? A situação financeira está difícil. E aí, nessa situação financeira, tem como o Senhor me abençoar aí, né? Abrir as portas, dar um empreguinho melhor, né? Como é que faz aí? Aí o Senhor vem carinhosamente e fala, Jacques, meu filho, não te compete saber o dia que eu vou mudar sua vida financeira. Mas vai, prega o evangelho. Viu? Anuncia a minha vontade aos homens. E o resto eu vou fazer. Você entendeu? Bora? Vamos lá. Vocês entenderam? Ou seja, eu tenho necessidade? Tenho. Tenho vontades? Tenho. Mas nenhuma das minhas necessidades e nenhuma das minhas vontades pode estar anterior, ou melhor, adiante do que ele estabeleceu para mim fazer, para meu papel, para a minha função. Então o meu papel é obedecer a Jesus e fazer a obra dele.
Aí eu volto para um texto bastante conhecido nosso, para poder ver se a gente entende com clareza o que eu estou falando, que é o Mateus capítulo 6, versículo 33. Que diz o quê? Buscar em primeiro lugar, ó a palavra, repita comigo, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão. Gente, ele não está dizendo que não é para você ficar, oh Senhor, não tenho que cuidar de mim. Tem, mas isso é em segundo plano. Primeiro plano é o reino. Primeira necessidade sua é o reino. As coisas estão em segundo plano. Sempre em segundo plano. Estamos falando de quê? Aplicação prática do reino de Deus. Então a igreja hoje passa uma dificuldade muito grande em entender isso. Porque quando as pessoas vêm pensando em si. Mas vamos parar um pouco e pensar. Não era assim que estava vivendo sem Jesus? Era ou não era? Pensando em quem? Em nós. Uma vez que pensávamos em nós, fazíamos ou buscávamos nossa própria o quê? Vontade. Então a gente chega hoje, no contexto da igreja hoje, a gente chega no contexto da igreja hoje, e às vezes a gente vem querer trazer coisas, ou buscar coisas, onde na verdade o reino não fala disso. Claro que os homens tiveram uma parcela muito grande de culpa. Por quê? Porque os homens também começaram a pregar errado. A pregação original foi a que João Batista trouxe. E arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, mudem a sua forma de pensar, voltem para Deus. Mudem a sua forma de pensar, porque o reino chegou. Jesus vem e repete a mesma coisa. Voltem-se para Deus e mudem a forma de pensar. Poxa, por que eu tenho que mudar a forma de pensar? Porque a minha forma de pensar só me leva a buscar coisas para a minha satisfação. Vamos prestar atenção para a gente entender um pouquinho melhor? Vamos lá. Como eu vou pegar o reino? Na velha maneira, na velha forma de pensar, como eu vou pegar o reino? Se eu vou falar com ela e olho para ela e falo, ih, rapaz, eu acho que ela não vai aceitar o evangelho, não. Se eu for falar com ela, ela pode me distratar. Pensando em quem? Em mim. Ela pode me dar um não e eu não vou gostar. Pensando em quem? Em mim. Ela pode me escorraçar. Pensando em quem? Em mim. Não tem como pregar o evangelho, gente. Não tem como anunciar Jesus. Porque na velha maneira de pensar, eu penso primeiro em quem? Na minha pessoa. Então, se eu penso na minha pessoa, eu nunca vou anunciar o evangelho. Por isso que o anúncio foi: vocês precisam voltar para Deus, mudar a forma de pensar, para que vocês vivam hoje debaixo de um domínio que é o domínio de Deus. E aí tudo vai funcionar segundo o que Deus estabeleceu. Por quê? Segundo o pensar de Deus, eu vou anunciar o evangelho. Não quero saber, vou lhe matar. Mas Jesus te ama e tem que entender que você precisa voltar para Ele. E você sai correndo. O resto agora é nada que te quero. Mas o anúncio tem que ser dado. Entendeu? Tem que falar. Mas a nossa mentalidade muda. Quando não muda, as nossas orações continuam o quê? As mesmas das crianças. Não entendi. Vamos lá. Mudando, né, Vanessa? Crianças antigas, né, Vanessa? Você vai falar assim. Amém, né? Profeticamente. Como assim as crianças antigas? E meu filho, vamos orar, vamos. Senhor, abençoa meu dia, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Amém. As orações é igual. É igualzinha. Os nossos filhos oram igualzinho a gente. Não, o quê? Ó Senhor, obrigado pelo meu dia. Você só bota palavras novas, né? Maravilhoso, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pela minha esposa, pelo meu cachorro, pelo meu gato, pela minha casa. Obrigado, Senhor. Ah, Deus, mas lembrando de mim, por favor, manda uma coisinha boa, porque as coisas estão pegando. Entendeu, não? Entendeu? Então, termina sendo a mesma, né? Como a gente tem um vocabulário mais aumentadozinho um pouquinho, a gente bota outras palavras, mas o contexto é o mesmo. A gente olha a oração da igreja antigamente. Lá em Atos capítulo 4 também. O povo estava perseguindo, ameaçaram os discípulos de morte, e a oração da igreja foi: Senhor, ouve as ameaças desses homens aí para conosco. Né? Mas, Pai, continua estendendo a tua poderosa mão, concedendo graça para que nós, com toda ousadia e intrepidez, anunciemos o quê? Cadê o carro? Cadê a casa? Cadê? Ó Senhor, eu não estou me sentindo bem porque estão querendo me matar. Tá onde isso? Não tem. Não tem. Porque a prioridade é o reino.
A prioridade é Ele. Então, se nós fizermos uma comparação simples daquele tempo para a igreja de hoje, a igreja antigamente entendeu e mudou a mente. A gente não mudou ainda. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, para que possamos experimentar algo novo da parte do Senhor. Então vamos lá, vamos seguindo. Então como é que acontecia antigamente? Então como é que acontecia essa mudança? Vamos lá, a mudança acontecia assim. Ouvia-se falar de Jesus, entendia que estava sendo filho de Satanás, longe de Deus, afastado, e falava: Senhor, tem misericórdia, eu quero te pedir perdão e eu quero me arrepender. E aí a igreja perguntava: você quer se arrepender de quê, meu filho? E aí ele confessava os seus pecados publicamente, porque não importava a vergonha, não importava o que o povo queria pensar ou quisesse pensar. Rapaz, ele faz assim, problema. O que eu tenho agora me oferecido supera qualquer vergonha que eu vou passar. E aí eles iam e se batizavam, obedecendo ao princípio que o Senhor também estabeleceu, que foi o batismo. Significa o quê? Morte. Então ali, quando o cidadão chegava confessando seus pecados e sendo batizado, ele estava declarando que eu estou morto para mim, para os meus pensamentos, para as minhas necessidades, e ressurge com Cristo para as necessidades dele, vivendo para ele, vivendo em Cristo e para ele. Aí depois vinham os irmãos e impunham-lhes as mãos, ministrando o batismo que o Espírito Santo é a força, é o dínamos, é o vigor, é o poder de Deus para nos capacitar na trajetória. Que não é? Não. É graça, é força, é unção, é capacidade para resistir o quê? O pecado. Que pecado estou falando? Rebelião. Rebeldia. O que nos matou e nos afastou de Deus. Ele vai todo dia se apresentar a gente. Mas pelo poder do Espírito Santo, eu vou viver a palavra que diz: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque essa força que tenho hoje para resistir à rebelião não vem de mim, vem de Deus que habita em mim. E é essa força que me sustenta, que me faz prevalecer, quando as minhas necessidades e desejos gritarem: você não está me vendo? Estou, mas você vai ficar quieto aí. Porque eu tenho uma obrigação, que é fazer a vontade do meu Pai. E a gente reduz a nossa carne à servidão. Como Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 9, esmurro o meu corpo reduzindo a servidão. E servidão de quem? De Cristo. Vocês entendem? Então, passamos pelo batismo? Sim. Pelo Espírito batismo Santo? Sim. E cadê o dínamos? Cadê? Tá aí. Não extingar o Espírito. Não extingueis o Espírito. Lembra que Paulo fala para a igreja? Não apagueis o Espírito. Temos que permitir que o Espírito ele possa tomar conta do nosso ser. Porque é Ele que vai nos dar a ousadia, a intrepidez, vai nos impulsionar. Quando você for ministrar a cura sobre alguém, quem vai curar é você? Não. O Espírito que está em você. Atos capítulo 3. Veja que eu estou fazendo muita referência a Atos pela leitura que nós fizemos. Chega um determinado dia, chega Pedro e João, indo lá ao templo, né? Tinha um local no templo que eles se encontravam no pátio. E aí tinha um cidadão pedindo esmola. Que diz a palavra que era o quê? Coxo. De nascença. Quando esse cidadão vê Pedro e João, ele estende as mãos pedindo esmola. Ele fazia isso todos os dias. Aquele cidadão tinha 40 anos de idade. E fazia isso há muitos anos. E quando ele estende as mãos esperando receber dele algum trocado, Pedro diz: olha para nós. Possivelmente aquele cidadão estava de cabeça baixa, né? Sentido de humilhação, serviciência, necessitado. E aí ele diz: olha para nós. Aquele cidadão levanta: olha, nós não temos dinheiro não. Não temos prata, não temos ouro. Mas o que temos te damos. Temos porque foi nos dado. Foi dado a nós. Você recebeu uma promessa. Atos capítulo 2 diz: promessa que foi aos filhos de Israel e a todos as quantos Jesus chamasse. Chamou você. Você tem o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo, tem que fazer como ele disse. Aquilo que ele me deu, isso eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. E aconteceu o que com aquele homem que era coxo?
de um salto, suas pernas voltaram a funcionar, ou surgiram, não sabemos exatamente o que foi que aconteceu, mas sabemos que aquele homem começou a andar e louvar a Deus. O povo ficou atônito, porque conhecia aquele cidadão há muito tempo ali pedindo esmola, e vão logo para cima de quem? O cidadão pulando lá, fazendo uma pipoca, alegre, feliz da vida, né? Do lado de João e Pedro, Pedro e João. E aí, Pedro diz assim: tá olhando para nós por quê? Como se nosso próprio poder fizesse feito uma... Quem fez isso foi o poder que há no nome. Você tem um nome? Você conhece o nome? Você sabe o poder que tem o nome? Então usa. Foi dado a nós. Foi dado a nós. Ô irmão, olha ali para minha irmã. Ai meu Deus, não vai acontecer nada. Não é você não, meu filho. Você não presta mesmo não, a gente já sabe. Mas o poder que há no nome vai fazer a diferença. Entendeu? Então, precisamos deixar que esse poder flua através de nós. Então, é uma aplicação prática daquilo que nós estamos aqui falando do Evangelho. Agora, claro, para que nós possamos exercitar essa ação e esse fluir do Espírito Santo, temos que lembrar de alguns fatos também, né? Vamos lá. Eu me recordo, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Certa vez, João, não sei se vocês lembram desse texto. João deitado na rede, acessando o zap dele, para conversar com Barnabé. E aí, velho, qual é de mesmo? Como é que tá as coisas por aí? Tá de boa? Aí Barnabé respondeu lá: rapaz, tá passando um filme massa aqui na TV. Não teve isso na Bíblia, você não? Não existia zap não, Ana? Então foi carta. Manda carta para Paulo. Paulo, ao dia, vai passar na Sky, Bahia vs Corinthians. Ou não, tinha Sky não, né? Irmãos, o que eu quero dizer a vocês, independente de qualquer brincadeira que a gente faça, a preocupação daquelas pessoas eram outras. A motivação daquelas pessoas eram outras. A ocupação daquelas pessoas eram outras. Ocupações diferentes, pensamentos diferentes, geravam ações diferentes. Tinha um tempo para contemplar ao Senhor. Você sabe o que é contemplar? Alguém sabe o que é contemplar? Observar. Admirar. Olhando. Né? Irmãos, como é lindo poder voltar à simplicidade de contemplar ao Senhor. De parar um pouco e admirar a beleza dele, que está manifesta na sua santidade, na sua justiça, e tudo que ele fez como perfeito. Nós, do século XXI, perdemos a capacidade de contemplação. E perdemos por causa da necessidade de coisas, por causa da correria do dia a dia, que achamos que parar um tempo e olhar para a natureza e glorificar o nome do Senhor é perca de tempo. Mas valorizamos mais tempo numa internet, numa TV, num celular. É muito melhor você contemplar a grandeza de Deus por meio das coisas. Aqueles homens ganhavam muito mais do que nós ganhamos em graça, em unção, pela dedicação que tinha em seu tempo para com Deus. Precisamos voltar à contemplação. Então, as ações daqueles homens, em termos ao Senhor, gerava todo esse mover do Espírito que havia em seus corações. Havia uma prioridade tão precisa de se buscar ao Senhor, de se ouvir Deus, que isso mudava. A ideia não era falar, a ideia era ouvir. Precisa de direção. Precisa de direção. Como ouvir se falamos demais? E como receber direção se pedimos a nossa direção, ou a bênção para a nossa direção? Então, o primeiro ponto que a gente poderia falar seria justamente isso. Contemplar mais. Usar menos das coisas desse mundo. Não estamos dizendo que não é para assistir, nem para usar, mas minimizar ou equilibrar. É uma coisa que precisa acontecer. Equilíbrio. Uma outra coisa que poderíamos colocar, que nos ajudaria a experimentar maior desse dínamos, desse poder de Deus, dessa grandeza de Deus, fazer a contemplação,
seria o ato da leitura. Lembra que eu falei semana passada que a palavra é como água que lava? Né? Quanto mais lemos, mais aprendemos, mais somos lavados, mais somos purificados. A palavra, ela tem tudo o que nós necessitamos, as orientações precisas. Às vezes nós não sabemos como fazer, é normal, mas a palavra tem uma orientação. Eu ontem passei por umas situações meio complexas, uns pensamentos, uns sentimentos não muito complexos, e eu conversava com o Auri, confessava e falava um pouco com minha esposa sobre esses sentimentos e tal, e eu disse a ela, eu sei que eu estou errado, mas estão em mim esses sentimentos, ou seja, não foi uma coisa que eu busquei pensar e gerar, veio, e aquilo estava me trazendo mal porque não era sentimento bom, e eu repreendia e falava, Senhor, eu não quero pensar e não quero sentir isso, mas eu estou pensando, estou sentindo, como é que eu me livro disso? E esse foi um clamor que eu fiz. E quando foi mais tarde, a gente estava chegando aqui já em Salvador, aí o Senhor me fez lembrar de uma palavra lá de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quando Paulo, conversando com os coríntios, dizia, trago cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aquilo entrou como uma flecha. Eu falei, obrigado, Jesus, essa é a resposta. E o que é trazer cativo o pensamento a Cristo? Eu peguei o sentimento que eu estava conversando com Deus, falei, Senhor, o sentimento é esse, e confrontei com a palavra. Mas a tua palavra diz dessa forma, e eu escolho obedecer a tua palavra. Irmãos, impressionante. O sentimento cessou. Porque eu levei a submissão da palavra do Senhor. Diga, irmão. 2 Coríntios 10, versículo 4. Então, começa a entender que temos a resposta para tudo. Está aqui. Os pensamentos vão vir. As ideias vão vir. Mas tem que estar confrontada com a realidade da palavra. E o Espírito Santo, se você lê a palavra, se você tem estudado ela, ele vai lembrar textos que vão fazer com que você confronte essas ideias que vêm. Porque vão vir. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Principados e potestades o tempo todo lançando setas, que sabem nossas fraquezas, nossas fragilidades. Mas a gente, com o poder do Espírito Santo, que nos faz resistir ao pecado, e com a graça dele, que nos faz lembrar da palavra do nosso Senhor, resistimos e nos mantemos de pé. Precisamos usar os nossos pensamentos e confrontar com a palavra. Isso vai trazer saúde. Quando o sentimento de zanga vier, e talvez aquele sentimento com relação a isso que queira aumentar, peraí, o que a palavra diz? Aí eu lembro lá de João, capítulo 15, versículo 35, se eu não me engano, posso conferir depois o texto. Devemos amar os irmãos como ele nos amou. Eu não vou aceitar você, vou olhar a ela da forma que o Senhor ensinou a olhar. Porque eu tenho que confrontar os meus sentimentos, porque eu tenho que ser santo não só fisicamente, externamente, mas na minha mente. Porque minha mente santa vai gerar atitudes santas. Então, irmãos, a aplicação prática do reino de Deus é viver uma vida de obediência centrada nos princípios da palavra, confrontando meus pensamentos, minhas ações, reduzindo aquilo que traz interferência e pensamento que não convém, minimizando a entrada de coisas que não convém por meio da televisão, internet e outras coisas mais, amizades que também não convém, porque as más conversações corrompem os bons costumes, está escrito também, porque a ter uma vida sadia. E uma vida de prática, onde o reino será a prioridade da minha vida. Dá para entender como é simples, é prático. Dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer. Quando a vergonha vier, você lembra da palavra. Tem um papel, tem uma obrigação, eu tenho um objetivo. Esse objetivo é ver a palavra. Quando o medo vier, você fala, o amor que ele tem por mim lançou fora todo medo. Você tem a palavra que nos lava, que nos purifica, que nos impulsiona aos princípios dele, para que a nossa vida no reino não seja uma vida de aparência, nem de historinha, nem virtual, nem invencionices, mas prática. Para que as pessoas que cheguem próximo de nós experimentem de um Deus vivo, genuíno, real, que está na minha vida
e está despertando o interesse de outros por uma mudança de vida. Vamos voltar a isso. Vamos voltar aos rudimentos. Rudimentos da palavra, da simplicidade. Mas eu digo para vocês, coloque os pensamentos de vocês de acordo com a palavra. Minimiza aquilo que não convém. Cessa de ouvir o que não convém. E pratica a verdade. A prática irá gerar em nós transformação. Amém, amados? Está claro o que eu falei? O que a gente está ensinando, a gente está aqui, na verdade, não é uma cobrança, não é apontar, estamos ensinando. É um ensino que estamos fazendo e a gente está buscando cada dia mais viver aquilo que Deus estabeleceu para nós, para que possamos ser agradáveis a Ele em tudo. Porque o nosso desejo não é o céu. Nosso desejo é Jesus. E aí vamos ser mais sábios, né? Quer ser mais sábio? Vamos ter Ele agora e depois. Ser mais sábio. Vamos viver com Ele agora e toda a eternidade. Isso é mais sábio. Então, quando você estiver orando, lembre, Ele é real, Ele está aqui comigo. Quando você estiver na rua, quando você estiver no trabalho, quando você estiver na sua escola, quando você estiver no seu embate, lembre, Jesus é real, Ele está comigo. O meu sentimento vai gritar, a minha vontade vai gritar, mas Ele me ensinou a fazer o que Ele determinou, porque o Espírito dEle habita em mim, Ele está comigo, Ele é real. Então, onde você estiver, no ônibus, no metrô, na escola, na rua, no mercado, quando você estiver na rua, vai ter o sentimento? Vai! Lembra de Davi, né, Davi? Então na rua o cara vem dar uma fechada. Você está dirigindo, o cara dá uma fechada. Vai vir sentimento. O que a palavra nos ensina? Abençoar. Dia a dia, na rua, sentimentos, luta, em casa, onde quer que seja, confronta o sentimento e o pensamento com a palavra e deixa a palavra vencer. Deixa o Espírito vencer em você. Deixa ele sair para que nosso adversário seja envergonhado. Ele diz, você não pode. Posso, porque o Espírito que está em mim me diz que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Então não vou mais viver como eu vivia antes, agredindo, respondendo da mesma forma, sabe? Apontando, julgando. Não. Hoje eu vivo uma nova vida, a vida de Cristo. Tenho que ser como Ele é. Tenho que ser como Ele é. Amém, amados? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Sentados mesmo. Sentados mesmo. Vamos pedir que o Espírito venha nessa manhã sobre nós, com muita simplicidade, com muita sensibilidade, tirando as arestas, tirando as coisinhas que nós colocamos, aquilo que nós implantamos, sentimentos que nós deixamos estar onde não deve estar. Você é uma nova criatura. Você teve uma nova oportunidade. Jesus te lavou pelo sangue dele. Você é lavado para ser santo, para viver para a glória dele. Senhor Jesus, ajuda-nos, pois o Senhor se revelou a nós, para que nós hoje pudéssemos ter uma vida nova, diferente do que tínhamos, diferente do que fazíamos. Senhor, pela tua misericórdia, nos ajuda a ter ações diferentes, aquilo que dará espaço ao teu Espírito trabalhar mais em nós, aquilo que fará com que o teu Espírito tenha mais liberdade em nós, para que a tua vontade seja a nossa prioridade, o teu reino seja a nossa prioridade. Senhor, confessamos que somos pecadores e vamos sentir, os sentimentos virão, mas pelo teu Espírito Santo nos dá a força para confrontá-los com a verdade que é a tua palavra e negá-los pela força do Senhor, porque é possível. O Senhor viveu como homem, dependendo do Espírito Santo, para mostrar a gente que é possível, porque o pecado não tem domínio sobre aqueles que vivem uma vida de obediência, sobre aqueles que vivem uma vida de reino, de serviço. Senhor, muda a nossa história, Senhor, contempla Deus nosso coração. E a partir de hoje, Senhor, que nossas orações vão ser diferentes, sejam, Senhor, qual é a tua vontade? Estabelece-a em nossas vidas, no nosso dia. E se o Senhor tiver algo para nós, que venha. Mas se não for, glórias ao teu nome. Mas abre-nos porta, dá-nos a palavra, envia-nos necessitados, aos aflitos, angustiados, aqueles que não têm mais esperança. Envia-nos a esse, ó Senhor, porque a palavra de verdade está em nós. A palavra que pode mudar a história deles está em nós. Envia-nos, ó Senhor. Senhor, vem com teu Espírito sobre a tua igreja hoje.
Esse Espírito, Senhor, que é simples, que é suave, que o Senhor possa preencher-nos de Ti nesta hora, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Muda a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Faz este milagre nesta manhã. Eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados.